Sabe aquela sensação de lembrar de um produto da infância, algo que era super comum e de repente pensar, ué, cadê? Pois é, muitas marcas que fizeram parte da nossa vida simplesmente desapareceram das prateleiras. Um dia estavam lá, no outro, sumiram. A grande questão é, por quê? Pensa bem, creme dental Colinos, para muita gente, era o próprio nome da pasta de dente. E os sorvetes da Iopa, que eram a cara do verão, ou aquele Guaraná Brahma que não podia faltar em festa de criança. São nomes que batem fundo na nostalgia, né? Mas que hoje, bom, vivem só na nossa memória. Mas o que será que aconteceu com eles? Foi só azar, má sorte? Que nada. A verdade é que, por trás de cada produto que some, existe uma história de negócios, uma estratégia de mercado, uma decisão do governo ou até mesmo um escândalo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos começar com o primeiro grande motivo, que é bem direto ao ponto. Muitas marcas queridas desaparecem porque são compradas por concorrentes maiores e depois são deliberadamente apagadas do mercado. E o caso mais famoso disso, sem dúvida nenhuma, é o da Colinos. A marca chegou no Brasil lá em 1917 e virou uma gigante a ponto de ser sinônimo da categoria. As pessoas não pediam pasta de dente, pediam Colinos. Era, de longe, o creme dental mais vendido do país. E aí que a história fica interessante. O sucesso da Colinos acabou se tornando um problema. Em 1995, sua principal concorrente, a Colgate-Palmolive, foi lá e comprou a Colinos, uma transação bilionária de cerca de US$ 1 bilhão. De repente, a Colgate era dona das duas maiores marcas do mercado. O governo brasileiro, claro, acendeu o alerta, viu um risco enorme de monopólio e tomou uma atitude bem drástica. Proibiu a Colgate de usar a marca Colinos por 4 anos. E essa atitude do governo foi para evitar o que a gente chama de prática anticoncorrencial. Ou seja, é quando uma empresa só fica tão poderosa que ela consegue ditar os preços e as regras do jogo. Ela elimina a concorrência e, no fim das contas, quem sempre sai perdendo somos nós, os consumidores. Com essa proibição, a Colgate precisava agir rápido para não perder espaço. Então, ela lançou uma nova marca às pressas, a Sorriso. A ideia era ser só um quebra-galho, algo temporário. Só que a Sorriso fez um sucesso estrondoso. Tanto que, quando os 4 anos se passaram, a Colgate fez as contas e decidiu que nem valia a pena o esforço para trazer a Colinos de volta. A solução provisória acabou virando permanente. E olha, o caso da Colinos não foi o único não. Aconteceu com a Iopa, lembra dos sorvetes? A Nestlé comprou e depois absorveu a marca para fortalecer o seu próprio nome. Aconteceu com o Guaraná Brahma, que saiu de linha quando a Brahma e a Antártica se uniram e formaram a Ambev, para não ter competição dentro de casa, e até com o chiclete Ping Pong, que foi comprado pela Kraft Foods junto com o concorrente Plock e acabou sendo descontinuado por ser considerado mais fraco comercialmente. Mas ok, nem todo produto some por causa de uma fusão. Vamos para outro motivo bem comum, o fracasso de mercado. É quando a aposta naquilo simplesmente não funciona. Um exemplo perfeito disso é o refrigerante 7-Up. Ele era super famoso no mundo todo, chegou aqui no Brasil em 1995 com muito barulho, patrocinando o time de futebol e tudo. Mas não adiantou. O sabor não caiu no gosto do brasileiro. E aí não teve jeito. Só 2 anos depois, em 97, a marca faliu por aqui e foi embora. Agora, tem uma história de fracasso de mercado que é um pouco mais complexa e até um pouco triste. É o caso da Gurgel Motores. Aqui, o problema não foi o produto em si, mas todo o contexto. Tudo nasceu de um sonho enorme do fundador, João Gurgel, o de criar um carro 100% nacional. E olha só essa trajetória. A Gurgel foi fundada em 69 e já chegou inovando, criando o primeiro carro elétrico do Brasil ainda nos anos 70. A empresa era um sucesso, produziu mais de 40 mil veículos em 25 anos. Mas o fim foi abrupto. No começo dos anos 90, o governo Collor abriu o mercado para carros importados e, ao mesmo tempo, tirou os incentivos fiscais para as empresas nacionais. Sem essa proteção, a Gurgel não conseguiu competir e, em 1993, fechou as portas. Foi um golpe duro para a indústria brasileira. E esse número, 40 mil veículos, é muito importante. Ele mostra que a Gurgel não era uma aventura, uma empresa pequena. Era uma indústria de verdade, um projeto de tecnologia nacional que foi interrompido por uma mudança na política econômica do país. E por fim, a gente chega na razão talvez mais dramática para um produto sumir do mapa, um escândalo público. É quando a confiança do consumidor é destruída e a marca vai junto para o buraco. Quem viveu os anos 90 com certeza se lembra do Papa Tudo. Era um título de capitalização super popular, a grande aposta da Globo para competir com a telecena do SBT. A promessa era simples. A pessoa comprava o título, concorria a prêmios e, no fim, ainda podia resgatar uma parte do dinheiro.
O problema é que a empresa por trás do Papa Tudo não conseguiu pagar o que prometeu. O tamanho do desastre é gigantesco. Estima-se que cerca de 250 milhões de reais em prêmios nunca foram pagos aos ganhadores. O resultado, como era de se esperar, foi catastrófico. O caso virou um dos maiores escândalos financeiros da época, a confiança do público foi completamente destruída e a marca Papa Tudo desapareceu, deixando milhares e milhares de pessoas sem seus prêmios. Então, depois de ver todas essas histórias, o que a gente pode aprender? Por que marcas que pareciam que iam durar para sempre, de repente somem? Basicamente, a gente pode resumir em alguns pontos principais. Tem as fusões e aquisições, a estratégia de juntar tudo numa marca só, o simples fracasso de vendas, mudanças drásticas na política de um governo, como no caso da Gorgel, e, claro, a má gestão e os escândalos que são capazes de destruir qualquer reputação. O que fica claro é que o mercado é um ambiente muito dinâmico e às vezes até implacável. A prateleira do supermercado é um verdadeiro campo de batalha, onde só os mais fortes, ou talvez os mais estratégicos, sobrevivem. A marca que hoje parece estar em todo lugar pode, num piscar de olhos, virar só mais uma lembrança nostálgica. E tudo isso nos leva de volta à pergunta inicial. De todas essas histórias, de todas essas marcas que ficaram pelo caminho, qual delas é a que deixou a maior saudade? A resposta, no fundo, diz muito não só sobre o mundo dos negócios, mas sobre a nossa própria história.